Você deita e seu nariz entope? Vem comigo que eu vou te explicar com essa garrafa por que isso acontece e o que deve ser feito para resolver esse problema. Olá pessoal, sou o Dr. Mohamed Saada, otorrinolaringologista. No vídeo de hoje vamos falar de um problema que incomoda muitas pessoas. Muitos pacientes vêm aqui no consultório e falam: doutor, eu deito e meu nariz entope. Mas toda vez que eu vou no otorrino e ele me examina, ele fala que o meu nariz está normal. Só que o meu nariz não é normal, meu nariz entope quando eu deito. O que está acontecendo? Qual que é essa mágica aí de entupir só quando eu deito? Isso acontece com várias pessoas e várias pessoas tratam há anos o nariz e não melhora de jeito nenhum. E aqui nesse vídeo eu vou te explicar por que isso acontece, o que acontece com o nariz para ele entupir na hora que você deita e como deve ser resolvido isso. Mas antes de começar, clique aqui, se inscreva no canal, ative o sininho e sejam muito bem-vindos ao maior canal de otorrino do mundo. Somos o primeiro canal a atingir 1 milhão de inscritos. Já temos mais de 1,5 milhão de inscritos e tem vários vídeos sobre ronca, apneia, desvio de septo, nariz entupido, como você deve fazer a lavagem nasal. Tem muita informação para vocês sobre amígdala, adenoide, carne esponjosa, cirurgias, enfim. Você tem vários conteúdos que vão te ajudar muito no seu dia a dia. Agora, bora pro vídeo falar por que seu nariz entope quando você deita. Bom, pessoal, na hora que vamos dormir, é a hora que tem que estar tudo 100%. Você tem que ter uma cama confortável, um travesseiro adequado, uma roupa de cama legal, o ambiente tem que estar não deve estar claro, deve estar mais escuro. Você tem que ter um ambiente com uma temperatura legal, mas o principal, você tem que ter o seu nariz funcionando. Muitas pessoas sofrem muito com isso porque na hora que vão deitar, o nariz tranca. Na hora que está em pé, o nariz destranca. E aí, qual que é a solução? Dormir em pé? De jeito nenhum, você não vai conseguir. Muitas pessoas começam a colocar travesseiro mais alto, levantar cada vez mais a cabeceira, e isso ajuda um pouco, mas começa a ter problema na cervical. Vamos entender por que isso acontece. Deixa eu pegar aqui meu amigo cara rachada, que vamos explicar para vocês juntos como é que isso funciona. Bom, dentro do nariz nós temos essa estrutura. Essa estrutura é culpada de tudo isso. Mas o que acontece? Quando você deita lá, entra em greve, ela não quer mais trabalhar direito, ela incha igual um baiacu, um peixe que incha completamente. É mais ou menos isso daí. Essa estrutura é uma estrutura chamada de corneto nasal. Tem gente que chama isso de carne esponjosa, mas não é carne esponjosa. Isso aqui é o corneto nasal. E essa estrutura recebe muito sangue. Então, por que ela recebe sangue? Para aquecer o ar. Então, o ar passa por aqui quando respiramos, passa por essa estrutura. É como se fosse o efeito contrário do radiador do carro. O radiador serve para esfriar o ar, esfriar o motor. Esse daqui ele vai esquentar o ar que está entrando, para descer para o pulmão uma temperatura adequada. E quando passa por essa estrutura, ela é úmida, vai umidificar o ar. Quando passa por essa estrutura, tem uma meleca aqui, que vai reter partículas e ele vai filtrar. Então, essa estrutura tem a função de filtrar, umidificar e aquecer o ar que vai descer para os pulmões para ser um ar perfeito. Porém, aqui tem muito sangue. É uma estrutura que é rica em vaso sanguíneo, ou seja, ele recebe bastante sangue. Imagina que isso aqui é como se fosse uma bexiga. Quando nós estamos em pé, por efeito da gravidade, o sangue desce, essa estrutura fica fininha e você respira super bem. Quando nós deitamos, nós ficamos no mesmo nível do corpo e essa estrutura vai receber muito sangue. Recebendo muito sangue, essa bexiguinha vai aumentar de tamanho. É como se fosse essa garrafa. Quando está em pé, a água desce. Quando você coloca ela na horizontal, a água vai ser distribuída. Imagina que isso aqui é a cabeça do paciente, o nariz está aqui, vai receber mais sangue, essa estrutura é como se fosse uma bexiguinha, ela vai inchar. E inchando, o nariz vai entupir e aí você dorme super mal. O que você vai fazer?
você vai começar a respirar de boca aberta, vai começar a ressecar muito a boca, você vai começar a roncar, você vai começar a querer subir o travesseiro para compensar, você vai começar a subir o travesseiro para poder drenar um pouquinho mais isso. Muito provavelmente você faz isso inconscientemente e aí você começa a sentir um pouquinho mais de alívio. Mas você respira um pouco melhor, não é nada comparado do que você pode respirar e a sua coluna cervical, o seu pescoço vai para o espaço. Temos que resolver isso. Muitas pessoas entram num processo até podem colocar a sua saúde em risco, começam a usar descongestionante nasal. Então tem muitas pessoas que começam a usar descongestionante nasal antes de dormir por conta dessa estrutura. Então vai dormir, deita em top, ele pinga descongestionante nasal, que vai fazer o quê? Vai interromper a passagem de sangue aqui nessa estrutura. Imagina que tem vários vasos sanguíneos, várias mangueirinhas de sangue. Quando você pinga o descongestionante nasal, ele faz isso. Ele interrompe a passagem de sangue, essa estrutura, mesmo você deitada, não deixa o sangue chegar aqui, e aí você respira melhor, só que tem um agravante que é super perigoso. Essa estrutura não vai fazer isso só no nariz, vai fazer isso no corpo inteiro. Mesmo você pingando no nariz, ele vai agir no corpo inteiro. Então todas as artérias do nariz fazem isso, fecham. Mas as artérias do corpo vai fechar um pouquinho. Só que imagina uma pessoa que tem uma placa de gordura fechando metade dessa artéria. Quando pinga esse remédio no nariz, fecha a outra metade, a pessoa pode infartar. Então ela pode fechar a artéria do coração e pode levar a infarto. A pessoa faz a pressão aumentar, porque se você diminui o calibre dos vasos, aumenta a pressão, aumenta a frequência cardíaca, a pessoa pode ter taquicardia. Então, por conta de um probleminha no nariz, você pode ter um problemão cardíaco. E aqui no consultório, eu recebo muitos pacientes com essa queixa. E normalmente eles falam o quê? Doutor, eu tô em pé, tô respirando bem. Eu deito, meu nariz entope. Aí eu viro de um lado, o nariz que tá para baixo entope. Eu viro para o outro lado, o nariz desentope esse lado e entope esse lado. E aí eu fico entupindo um lado e desentope esse. Eu viro para cá, entope esse, desentope esse. E fica me incomodando a noite inteira. Respiro de boca aberta, minha esposa já está reclamando que eu estou roncando, eu não me sinto bem, acordo com a boca cansada, acordo várias vezes durante a noite, fico levantando o travesseiro e eu acordo super cansado. Já fui em vários otorrinos, já usei spray nasal, já tomei antialérgico, já tomei de tudo e o pior de tudo. Eu chego no consultório, o doutor me examina e fala, seu nariz está ótimo. Aí vai lá, faz um exame da câmera que entra para ver como é que está o nariz durante a consulta e o doutor fala que meu nariz está ótimo, que não está acontecendo nada. Só que qual o problema disso? O paciente no consultório, quando nós vamos examinar, ele está sentado, só que a cabeça está no alto, todo o fluxo de sangue vai para baixo, essa estrutura fica pequena, respira bem, e aí o médico que está examinando fala, você está super bem, seu nariz está funcionando super bem. É a mesma coisa que essa garrafa. Então aqui, a água está aqui, porque está em pé. Se a gente coloca ela deitada, essa água vem para cá e vai inchar as estruturas que estão aqui. Então temos que levar em consideração tudo que o paciente fala e entender a mecânica de funcionamento disso. O maior receio do médico é, de repente, tratar um paciente que aparentemente o nariz está normal. Isso acaba parecendo que o paciente está reclamando de uma coisa que não existe. Ah, pode ser psicológico, o paciente pode ser muito ansioso. E não, na verdade o paciente deita e o nariz dele entope. É muito comum recebermos aqui pacientes na faixa dos 50 a 60 anos que passaram a vida inteira respirando pela boca enquanto dormiam, não resolvendo, tratando sem melhora. Só que muitos pacientes querem resolver isso, muitos pacientes não aguentam mais essa situação. E como podemos resolver isso? Bom, algo precisa ser feito para resolver esse problema. O problema está nessa estrutura que é o corneto nasal, que aumenta só quando a pessoa deita, quando ela está em pé está normal. Então uma das coisas que eu gosto de fazer, quando nós fazemos uma tomografia, tomografia é um exame muito rápido, então o paciente deita, é feita a tomografia que dura em torno de 5 a 10 minutos, muitas vezes essa estrutura ainda não inchou, então a tomografia desses pacientes vem normal também. O que eu peço para o paciente?
ou com laboratórios parceiros meu. Eu peço para o paciente ficar deitado um tempo antes do exame. E aí ele fica uns 10, 15 minutos ali deitado e depois ele vai fazer o exame. Quando ele vai fazer o exame, essa estrutura está aumentada. Mas nem todo laboratório aceita fazer esse trâmite aí do paciente ficar deitado 10, 15 minutos antes. Muitas vezes eles precisam rodar pacientes agendados, isso pode atrasar a agenda deles. Então, o que eu faço mas isso normalmente é muito restrito e acompanhado e é uma noite só que nós fazemos isso. O descongestionante nasal que eu falei para vocês, que é perigoso, que faz vasoconstrição, pode ser um teste terapêutico para a gente afirmar isso e partir para a próxima etapa. O que eu peço para o paciente comprar descongestionante nasal? Diluir bastante ele e em uma noite ele pinga no nariz e vê o resultado como ele vai dormir. Se ele dormir com o nariz destrancado, se ele dormir com o nariz bem, lógico que o paciente não pode ter alteração cardíaca, não pode ter problema nenhum. Se ele sentir melhora nessa noite, o diagnóstico está feito, ele já tentou todos os tratamentos possíveis e a próxima etapa é diminuir o tamanho dessa estrutura com cirurgia. Nós fazemos uma cirurgia de redução do corneto nasal, nós fazemos uma plastia, nós vamos operar essa estrutura, nós vamos modificar o tamanho dela, nós vamos alterar a anatomia dela para ela não inchar tanto e a pessoa, na hora de deitar, respirar super bem. Recentemente, veio uma paciente aqui no consultório, aliás, não é a paciente que veio o marido dela no consultório e essa paciente, ela estava respirando super mal no consultório. Eu falei, nossa, você está gripada? Ela falou, não, doutor, meu nariz é sempre assim, mas quando eu deito, é a hora que me dá mais desespero. Eu falei, mas você já tentou algum tratamento? Doutor, já tentei todos os tratamentos e nunca respirei bem. Eu falei, tenta agendar uma consulta, porque a sua respiração já não é legal assim. Imagina quando você deita. Ela falou, eu acordo toda hora, acordo engasgada, fico super mal. Normalmente os pacientes que têm isso não acordam engasgados, tá? Mas essa paciente, além disso, ela estava desenvolvendo ronco e apneia, que são paradas na respiração por conta que estava travando muito o nariz. Eu sei que fizemos a cirurgia para ela e recebemos uma mensagem muito satisfatória. O paciente falou, doutor, eu nunca dormi tão bem. Foi a primeira noite que eu dormi super tranquila. Eu vou deixar até aqui para vocês essa mensagem que ela me mandou no dia seguinte da cirurgia, falando, doutor, eu nunca dormi tão bem. Parecia um sonho. Eu achei que eu estava sonhando, mas minha respiração estava super livre. Acordei bem, fiquei descansada. Depois nós batemos um papo, ela falou que modificou a vida dela. Inclusive, ela se emocionou e me emocionou no retorno cirúrgico. Então, o sono é extremamente importante. Vocês não devem ficar lutando com o nariz para respirar melhor. Vocês têm que ter uma respiração livre, leve, solta, tranquila, sem fazer muito esforço, sem ficar respirando pela boca, para vocês poderem se recuperar para o dia seguinte, descansar bem e durante o sono nós fazemos várias funções. Então nós descansamos nosso corpo, nós fixamos a memória, nós reparamos toda a parte muscular. Nosso músculo, para quem faz academia, ele cresce durante a noite, o anabolismo muscular cresce durante a noite no repouso, memória, humor, parte metabólica, parte hormonal. Então o que você está esperando para resolver este problema? Não perca tempo. Resolva logo esse problema, viva bem, viva melhor, respire pelo nariz e você vai ver o quanto que vai melhorar a sua qualidade de vida. Certo, pessoal? Então esse vídeo é para vocês entenderem como isso funciona. Muitos pacientes me perguntam, doutor, onde você atende? Agora tá bom, eu vi esse vídeo, eu quero passar com você. Esse vídeo é um presente para vocês. Esse vídeo não é para vocês me procurarem. Esse vídeo é para vocês se informarem e procurarem ajuda aí na região de vocês. Mas muitos pacientes ficam mandando mensagem, querem saber aqui nos comentários e tudo mais, e eu não consigo responder. Eu atendo em São Paulo, na Avenida Paulista, e atendo em Mogi das Cruzes também, próximo de São Paulo, a 40 minutos de São Paulo. Então muitos pacientes querem passar aqui, dá um Google, você vai ver onde que é o endereço, me siga no Instagram, também tem todos os contatos, ou aqui na descrição do YouTube também, vocês podem encontrar todas as informações necessárias. Vocês entram em contato com a secretária e ela passa toda a informação. Mas não se preocupe, não necessariamente você precisa passar comigo. Você precisa passar com o otorrino que tem essa visão
e que vai tentar ajudar vocês a resolver este problema. Certo, pessoal? Então espero ter ajudado de alguma forma. Compartilhe esse vídeo com quem ronca, com quem respira mal, com quem reclama muito que acorda com a boca seca, porque isso pode ajudar as pessoas. Ou manda no grupo de família, porque muitas pessoas têm esse problema e nem imagina que é um problema. Certo? Então fiquem com Deus, até o próximo vídeo e de preferência com o nariz destrancado.